Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula com o professor Vanderlei. Assim como havia me comprometido com vocês do 7º ano, né, nós estamos aqui gravando a aula que também será ministrada presencialmente. Então, para que vocês possam tirar dúvida posteriormente ou para algum estudante que porventura permanecer ainda no modelo de aula remota, a aula vai estar aqui gravada para que vocês possam entender, né, o conteúdo, tá bom? Então aí vamos para o nosso primeiro slide. Lógicas de organização política. A habilidade é a EF06HI12, né? É uma habilidade de retomada, tá? Ela se refere a associar o conceito de cidadania à dinâmica de inclusão e exclusão na Grécia e na Roma antigas, ou seja, as lógicas de organização política que nós vamos estudar é do período da história antiga. O objetivo desse conhecimento, né, é que tanto o professor quanto os estudantes tenham condições de ter noções de cidadania e política da Grécia e em Roma, os domínios e expansão das culturas grega-romana, os significados do conceito de império e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política. As diferentes formas de organização política da África, reinos, impérios, cidades-estados e sociedades linhageiras ou aldeias, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, linhageiras ou aldeias são de linhagens, né? Uma família montou uma aldeia, ou seja, toda a população daquela aldeia, daquela aglomeração urbana, né, ela vem de uma linhagem de uma única família, tá? Então são esses processos aqui, tá bom? É essa a informação técnica que nós vamos, que passamos aqui para que vocês tenham ideia do que nós vamos estudar, ok? E agora sim, vamos para o próximo slide do conteúdo da disciplina. Cidades e estados gregas. As cidades da Grécia Antiga eram cidades-estado, ou seja, eram politicamente independentes entre si e cada uma delas tinha sua própria forma de governo. De modo geral, as cidades eram formadas a partir de grupos que acreditavam descender de um ancestral comum e por isso eram ligados entre si por laços de parentesco e solidariedade. A necessidade de realizar tarefas em conjunto, como a defesa da população, uniu esses grupos em um Estado organizado, formando as cidade-estado. Quem não fazia parte desses grupos era considerado estrangeiro e não tinha os mesmos direitos dos demais. Eram os habitantes de cada uma das cidades gregas que decidiam a forma de governo a ser adotada. Porém, essa decisão geralmente não era pacífica e provocava disputas entre habitantes das cidades e os líderes do governo. Vamos ver as principais formas de governo adotada nas antigas cidades-estado gregas na tabela abaixo. As diferentes formas de governo nas cidade-estado. A monarquia. A monarquia, o monarca era o responsável pelo controle militar, social, religioso e judiciário da cidade. Ele podia governar sozinho ou auxiliado por um conselho de nobres. Já na oligarquia, os aristocratas, os grandes proprietários de terra, tomavam o poder e passavam a governar. Nesse caso, o poder ficava restrito a algumas famílias poderosas. Aí temos a tirania. É o governo de um só homem que assumia o poder por meio da força. Os tiranos geralmente contavam com o apoio da população. E por fim, a democracia. Os cidadãos participavam das decisões por meio de assembleias de cidadãos. No entanto, não eram considerados cidadãos as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravizados. Voltando para o professor Vanderlei, então nós temos aí definido as 4 formas de governo, as principais formas de governo, né, que são essas 4, em relação às cidades e estados gregas, né? Ou elas eram monarquia, ou eram oligarquia,
ou eram tirania, ou eram democracia. Tá? Lembrando que no caso da tirania, é bom ressaltar que ele tem uma diferença do tirano, né, da idade moderna da idade contemporânea. Tá? A tirania, no caso da cidade grega, ela normalmente está baseada num grande apoio popular para que o indivíduo tome o poder e a partir daí comece a mandar em tudo porque a população confia nele. Ou seja, ele tem uma grande popularidade, ok? Beleza? Vamos lá então. A monarquia é o monarca, o rei, né, que centraliza o poder em si e ele passa a ter aí a responsabilidade pelo controle militar, ou seja, ele é o principal general, ele é o principal elemento da cidade como sacerdote religioso e ele é o cara que julga, né? Ele é o cara que fala, não, é assim, é dessa forma, não, isso foi feito errado, ele que tem a definição, né, do que é certo e o que é errado dentro de um julgamento. Já na oligarquia, é um grupo de pessoas, né, 100% de famílias que possuem grandes propriedades de terra, ou seja, têm um grande poder aquisitivo, são famílias ricas, e aí elas formam uma assembleia e a partir da assembleia elas mandam na cidade, elas são tudo também. Tá? Mas, logicamente, que para, por exemplo, enfrentar um conflito armado, elas vão eleger alguém para ser um general supremo das Forças Armadas. Dentro dessa oligarquia tem um indivíduo que é o cara o sacerdote supremo, né, dentro da fé religiosa que eles possuem. E também vai ter um magistrado, aquele que vai julgar as questões relevantes da cidade. No caso da democracia, são cidadãos, né, que formam uma assembleia geral dos descendentes diretos, né, dos fundadores das cidades, e essa assembleia decide por tudo também. Lembrando que dentro da democracia, como é uma assembleia, né, no caso militar, no caso religioso, no caso do judiciário, na casa da definição das leis, dos julgamentos, são pessoas específicas que são eleitas também para esses casos. Tá bom? E aí ficou bem claro, né, que as cidades-estados elas se formam justamente para proteger a sua população. E os indivíduos, elementos humanos que não fazem parte dessa população são relevados, são definidos como estrangeiros. E assim não vão ter os mesmos direitos dos cidadãos, né, que têm uma hereditariedade dos fundadores daquela cidade. Tá bom? Vamos aí para o nosso próximo slide. A cidade de Esparta. Esparta foi fundada pelos dórios na região da Lacônia no século IX a.C. Os habitantes dessa região, chamados espartanos ou espartíatas, ficaram conhecidos pela forte tradição militar. No século VIII a.C., eles haviam conquistado e subjugado os povos da região. Os povos conquistados, denominados ilotas, eram aprisionados e obrigados a realizar os trabalhos agrícolas para sustentar a população espartana. Apesar de serem obrigados a dar aos espartanos a maior parte da sua produção agrícola, os ilotas não eram considerados escravizados. Além dos ilotas, outros povos que foram subjugados por Esparta também integraram a sociedade espartana. Eram chamados periecos, pessoas livres que habitavam regiões periféricas de Esparta. Eles não tinham direitos políticos e realizavam atividades ligadas principalmente ao artesanato e ao comércio. Na tradição militar espartana, o militarismo era a característica marcante de Esparta. Dos 7 aos 60 anos, todos os homens espartanos eram considerados guerreiros. O treinamento militar incluía exercícios físicos e técnicas de sobrevivência e de combate. Essa preocupação com a formação militar teve origem principalmente nas guerras de conquista. Durante esses conflitos, o homoioi, camada guerreira de Esparta, dominaram um grupo mais numeroso de ilotas e periecos, razão pela qual se sentiam constantemente ameaçados. Por isso, os homoioi implementaram um rigoroso sistema de manutenção da ordem nas terras conquistadas, pois, muitas vezes, os ilotas se revoltavam contra os espartanos.
Já as mulheres espartanas, em Esparta era importante que as mulheres fossem fortes e preparadas para gerar filhos, saudáveis para suprir as necessidades das forças militares da cidade. Elas eram incentivadas a praticar atividades físicas desde criança, assim como a frequentar escolas para aprender a ler, escrever, tocar instrumentos musicais e dançar. As mulheres eram responsáveis pelos afazeres domésticos e por cuidar dos negócios da família na ausência dos homens durante as guerras. Elas tinham também o direito de possuir e administrar terras. Voltando para o professor Vanderlei, nós verificamos então que a estrutura social, econômica e política de Esparta ela é diferenciada, né? A conquista já foi feita por um grupo militar e esse grupo militar conquistou essa região, né? Estando em muito menor número, ou seja, a quantidade de lotas e periecos que residem nessas redondezas e dentro da cidade é muito superior aos espartanos propriamente dito. Então esse modelo, né, de sociedade militar ele é constante para que se possa impor domínio, né? Então, revoltou, nós vamos lá e acaba com o problema, já mata todo mundo que está revoltado e pronto. E já fica uma lição para a maioria dos outros que não se mexem, que aceitam o domínio espartano. Tá bom? Colocado aqui que a tradição militar espartana, né? Um espartano de 7 a 60 anos é considerado já um guerreiro, ou seja, a partir dos 7 anos existe um modelo naquela época, naquela cidade, em que a criança já é retirada do seio da mãe e é enviada para quartéis para ter um tratamento rígido, né? Dentro de um sistema militar, dentro de um sistema de guerreiro mesmo, né? Então, e só os mais fortes realmente persistem, né? E no caso das mulheres espartanas, ela tem um tratamento diferenciado, né? Nessa ideia de você ter o soldado perfeito, você tem que ter uma mãe perfeita também. Então você tem o guerreiro perfeito que vai se unir com a mulher perfeita para ter um filho perfeito. Tanto que quando um bebê nasce, ele é levado a um sacerdote na beira de um precipício, e se esse bebê nasce com alguma deformidade, esse bebê é jogado, né, no precipício para que ele seja descartado, né? Era conhecido como a avaliação do descarte, né? Ou, não, tá perfeito, pode levar, não, tem uma deformidade aqui, nem devolve para a mãe, já joga no precipício, né? Era assim mesmo, não tenha dúvida, tá bom? Muito bom, Esparta já entramos aqui para ter uma ideia. Agora vamos para o nosso próximo slide. Cidade de Atenas. Atenas foi fundada na região da Ática no século X a.C. pelos jônios e tornou-se um importante centro de comércio marítimo. Por isso, seus habitantes mantinham um intenso contato comercial com várias cidades gregas e também com outros povos como egípcios, fenícios e babilônios. A razão desse dinamismo comercial, Atenas atraía pessoas dos mais diversos lugares, o que gerava um constante intercâmbio de ideias. Inicialmente, a sociedade ateniense era governada pelos aristocratas, também chamados de eupátridas, que eram grandes proprietários de terra. Eles se consideravam descendentes dos guerreiros que haviam fundado a cidade e acreditavam que eram os melhores, ou os ouristoi. Além de controlarem as terras mais férteis, os aristocratas detinham poder político-militar em Atenas. Quem não tinha participação política? Vamos lá. Grande parte da população ateniense era formada por pequenos proprietários de terra. Suas terras geralmente eram pouco férteis e eles viviam em condições difíceis. Nos anos em que as colheitas eram ruins, eles precisavam pedir empréstimos aos aristocratas, dando suas terras como garantia de pagamento. Os pequenos proprietários não podiam participar das decisões políticas. Além disso, quando não conseguiam pagar suas dívidas, eram obrigados a entregar suas terras ou eram escravizados pelos aristocratas. Outro grupo social era formado pelos comerciantes e pelos artesãos, como ceramistas, ferreiros e tecelões. Apesar de sua importância econômica, esse grupo também não tinha participação política na sociedade ateniense. Havia ainda uma grande parcela da população formada por escravizados.
Eles podiam ser prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas. Muitos escravizados trabalhavam no espaço urbano, principalmente nos serviços domésticos e nas oficinas. Os que trabalhavam no espaço rural ocupavam-se, entre outras tarefas, da agricultura e da mineração. Voltando para o professor Vanderlei, então Atenas tinha um sistema, né, de aristocracia. Eram eles que mandavam, os caras mais ricos, né, da sociedade ateniense, e eles ditavam as regras da maneira que eles achavam mais interessante para eles mesmos, ou seja, eles mantinham os proprietários de terra, os pequenos proprietários nos piores lugares, eles emprestavam dinheiro, incentivavam esse processo, né, de emprestar recurso financeiro para que ele pudesse tentar produzir na sua terra, e ele não conseguia, né? E não tinha como pagar. Então esse foi o primeiro sistema escravagista na Grécia, ou seja, os próprios gregos que não conseguiam saldar suas dívidas eram escravizados pelos próprios gregos, não é? Aí nós estamos falando de uma cidade que ela se formou a partir do século X a.C., né? Lá, 10 a.C., 1000 anos antes do ano Domini. Então, 1000 anos antes do ano Domini, na Grécia, gregos escravizavam gregos, não é? Então isso era natural. Eu estou enfatizando isso porque faz parte da nossa habilidade, do entendimento de como surge, né, o modelo escravagista. Tá? Ele não surge no século 13, 14, 15, 16, né, depois de Cristo. Ele surge muito antes, tá? Muito antes ainda do século 10 a.C., tá? Mas estamos colocando aqui já um exemplo primordial. Por quê? Na Grécia, tudo era muito bem registrado, muito bem, né, gravado. Então nós temos essa documentação histórica para fazer a confirmação desse processo. Então, o sistema escravagista, ele não é novo, ele já vem da Idade Antiga, ok? Já como um primeiro modelo, você não pagou sua dívida, você vai ser meu escravo para a vida inteira. E sua família também o será. Ok? Terrível, né? Mas aí também tinha os escravizados, que eram os aprisionados, né, nos conflitos que aquela cidade-estado se envolvia. Então lá surgiu um conflito, venceu, tem os prisioneiros, e os prisioneiros aqui vai ser escravo da cidade. Tá? E aí existia o modelo de escravo urbano e o rural. Tá? O urbano, ele fazia todos os serviços domésticos, e aí, né, o seu proprietário começava a atuar de uma vida de ócio, ou seja, não fazia nada, né, enquanto os escravizados faziam tudo para ele. E no ambiente rural eram os escravizados, né, que participavam do serviço braçal, de preparação da terra, de plantio, depois de colheita, armazenamento, transporte. Então também esses aristocratas, né, eles tinham, né, como profissão o ócio, ou seja, a profissão de não fazer nada e ainda ganhar dinheiro com isso. Tá bom? Então aí nós temos um modelo assim muito clássico, tá, do sistema escravagista, como ele tem início. Então esse modelo escravagista que nós estamos vendo aqui, esse modelo ele também foi muito utilizado na África antiga, tá? Então nem vamos falar do Egito, vamos falar da África Central e da África do Sul, tá? Onde nós temos aí a etnia dos povos negros, tá? Existia muitos conflitos de uma etnia querendo uma expansão, né, sobre as terras de outra etnia, e os derrotados normalmente eram aprisionados, escravizados, tá? Mas dentro de uma mesma etnia, assim como a cidade-estado grega, também tinha esse processo, né? Que o indivíduo que tinha lá uma dívida com um indivíduo com melhores posses dentro da etnia não pagava, ele também se tornava escravo. A diferença é que na África você conseguia pagar a sua dívida e obter novamente a liberdade, tá bom? Esse sistema de escravidão por dívida, ele não se limita apenas à região da Europa. Então, na África Central e África do Sul, também tinha esse modelo. A diferença é que lá existia a possibilidade dele
pagar a sua dívida e ter a sua liberdade restaurada. Ok? Vamos então para o próximo slide. A população exige mudanças. Ora, qual população? População de Atenas. As grandes desigualdades sociais em Atenas fizeram com que as camadas mais pobres da sociedade se revoltassem, exigindo mudança. Os pequenos proprietários que participaram das guerras adquiriram maior prestígio social e passaram a reivindicar participação nos assuntos políticos. Eles receberam apoio dos artesãos e dos comerciantes e lutaram por uma distribuição de terras mais justas e pela abolição das suas dívidas, ou seja, da possibilidade de se tornarem escravos. Os aristocratas, que tentaram controlar as revoltas populares, criaram a figura do legislador, que era encarregado de registrar as leis da cidade. O principal legislador ateniense foi Solon. Com ele, no século VI a.C., foram iniciadas reformas sociais e políticas, como o fim da escravidão por dívida, o aumento do número de cidadãos com direitos políticos reconhecidos e a criação de 3 instituições, a Boleterion, ou Conselho dos 400, a Eclésia, que era uma assembleia popular na qual reuniam-se todos os cidadãos, e a Elieia, Tribunal Popular de Justiça. Solon também estabeleceu critérios censitários, ou seja, de renda, para o exercício de cargos públicos, ou seja, magistraturas, os juízes. Dessa maneira, somente os mais ricos tinham acesso aos cargos mais importantes. No campo econômico, Solon incentivou o comércio e o artesanato, a padronização monetária e a adoção de um sistema único de pesos e medidas. A desigualdade na distribuição de terras, porém, não foi alterada, desagradando os camponeses. Voltando para o professor Vanderlei, acontece que Solon tentou fazer mudanças, algumas ele conseguiu, mas, vamos dizer assim, aquele negócio de você tentar fazer uma reforma agrária, tirar a terra dos proprietários mais ricos e distribuir com os mais pobres, aí isso não foi possível, tá? E, consequentemente, isso manteve, né, aquela sensação, né, de inferioridade, de desagrado com essa camada mais rica, que, né, já tinha um processo de exploração dos mais pobres que vinha de séculos e séculos e séculos. Tá? Então, a população se revoltou várias vezes. Solon tentou ajudar, mas na medida do possível, né, levando em consideração que quem mantinha ele ali para arrumar eram os mais ricos, então não adiantou muita coisa, não é? Vamos aí para o próximo slide. E aí chegamos ao momento de falar dos tiranos, né? As reformas de Solon, porém, não foram suficientes para contentar a satisfação popular, como eu havia comentado com vocês. Nesse ambiente de conflitos ganharam espaço os chamados tiranos, indivíduos que, contando com o apoio das camadas populares, assumiram o governo por meio da força. Os principais tiranos atenienses foram Pisístrato, Hípias e Hiparco. Pisístrato, que governou Atenas por volta de 530 a.C., realizou algumas reformas sociais. Ele concedeu empréstimos aos pequenos agricultores, ordenou a construção de obras públicas, como canais e portos, incentivou o comércio externo e a construção de navios, e, além disso, apoiou o desenvolvimento cultural de Atenas, construindo bibliotecas e incentivando a atuação de artistas, poetas e sábios. Seus sucessores, no entanto, não conseguiram manter-se no governo e os aristocratas novamente assumiram o poder. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então foi no caso da imposição. Então teve um líder de uma revolta, né, que se tornou um tirano. Por quê? Porque ele passou a mandar em tudo, né? Ele fez as mudanças que foram possíveis também, tentou fazer grandes modelos, né, de infraestrutura social e cultural, e foi até onde deu, né? Os seus sucessores já não teve muito sucesso, porque eles tinham muita relação com os aristocratas. E, por fim, num plano bem elaborado, os aristocratas voltam ao poder, ok? Vamos então aí para o nosso próximo slide. Clístenes
e a democracia ateniense. Não teve jeito. Por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes assumiu o governo de Atenas. Ao contrário dos outros aristocratas, ele contava com o apoio popular e promoveu algumas mudanças no sistema político ateniense. Clístenes implantou a primeira forma de governo em que todos os cidadãos participavam dos assuntos da cidade, ou seja, a democracia. Durante seu governo foi criada também a lei do ostracismo. De acordo com essa lei, qualquer pessoa que representasse perigo à ordem democrática deveria ser expulsa da cidade, ficando exilada por 10 anos. A expulsão dessas pessoas era decidida por meio de uma votação. Com as reformas de Clístenes, todos os cidadãos atenienses puderam participar das decisões políticas nas assembleias e nos tribunais. Os cidadãos mais pobres, no entanto, não podiam deixar de trabalhar e, por isso, tinham dificuldade de exercer seus direitos políticos. No slide que vocês estão vendo, nós estamos aí vendo um exemplo de um ostracon do século V a.C., com a inscrição de voto a favor da expulsão de um homem chamado Temístocles, tá? Voltando aqui para o professor Vanderlei, Temístocles, se eu não me engano, foi o herói que combateu Xerxes e não permitiu a invasão de Atenas naquele momento. Como ele ficou muito popular, temia-se que ele se tornasse um tirano, e aí por isso houve a votação para que ele sofresse o ostracismo, que ele fosse expulso, né, da cidade, né? E por uma obra do destino, foi passar os 10 anos da sua vida fora de Atenas, justamente na Pérsia, né, aonde ele, dentro da Grécia, ajudou a combater para que eles não invadissem Atenas, né? Foi uma obra do destino. Ok? Vamos aí para o nosso próximo slide. A monarquia em Roma. Agora voltamos nosso assunto para Roma. Lembrando que todas as estradas levam a Roma. Como estabelecer uma organização política com base nas gentes, plural de gens, grandes sociedades familiares chefiadas por um patriarca, denominado pater ou famílias. O patriarca era responsável pelo culto familiar e tinha poderes para controlar a vida de seus parentes e subordinados. Até 509 a.C., os romanos foram dominados pelos etruscos, que impuseram a monarquia como forma de governo. O rei etrusco era o governante supremo e responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso de Roma. Aí, a organização social, nós vamos debater agora. Nessa época, a sociedade romana, subdividida em 4 grupos principais, patrícios, plebeus, clientes e pessoas escravizadas. Os patrícios se diziam descendentes diretos dos pater familias, membros fundadores de Roma. Eles faziam parte do Senado e eram os únicos que participavam das decisões políticas. Os plebeus formavam a massa de trabalhadores como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra. Grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras e nem sempre eram pobres. Na época da monarquia em Roma, não tinham direito de participação política. Os clientes, por sua vez, compunham uma camada intermediária. Eles eram plebeus que viviam sob a proteção de um ofício, o qual deviam total fidelidade e respeito. Já os avisados eram, em sua maioria, plebeus endividados e constituíam uma camada pouco expressiva da população romana no período monárquico. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então nós temos aí a divisão, né, das camadas sociais da sociedade romana. Nós temos aí, em primeira instância, o rei, que naquela época, no início, né, da formação da cidade-estado romana, era um etrusco, era de origem etrusca, então na época da monarquia, Roma era dominada pelos etruscos, de forma a um sistema de governo monárquico, né? Então, abaixo dessa camada monárquica
vinham os patrícios, plebeus, clientes e os escravizados. Os patrícios achavam, então, que eles eram, né, os descendentes diretos dos fundadores de Roma. Já os plebeus eram o povo, né, em toda a sua camada. Eram aqueles que trabalhavam. Os clientes também eram os que trabalhavam, mas era o plebeu que tinha uma proteção especial de um determinado patrício. E já os escravizados segue aqui novamente o mesmo modelo já comentado anteriormente, ou seja, os primeiros escravizados da Idade Antiga na região europeia de Roma eram os próprios romanos endividados, ok? Posteriormente serão os aprisionados pela expansão romana, tá? Então, nós temos aqui novamente uma definição do modelo escravagista, aonde se começa com a sua própria população, ou seja, população daquela cidade-estado que tinha dívidas com uma pessoa de mais posses, não conseguia pagar, se transformava em escravo daquela pessoa. Ok? Perfeito? Então, maravilha. Vamos para o nosso próximo slide. A República em Roma. A monarquia vigorou em Roma até cerca de 509 a.C., quando um grupo de patrícios revoltou-se contra o rei etrusco Tarquínio II. Descontentes com o domínio estrangeiro, os patrícios expulsaram os etruscos da cidade, derrubaram a monarquia e implantaram uma república. A palavra república vem da expressão em latim res publica, que significa coisa pública, ou seja, que é do povo. Na tabela abaixo, nós vamos ver aí o modelo das principais instituições do período republicano. Nós temos aí o consulado, que substituiu os reis por cônsules, que tinham como função comandar o exército em tempos de guerra, representar a cidade em cerimônias religiosas e julgar crimes. O mandato de um cônsul durava 1 ano. Aí nós temos o Senado, que é uma instituição que desempenhava funções centrais da República Romana, como a organização dos cultos públicos, controle das finanças e administração das províncias romanas. Por fim, nós temos aí a Assembleia do Povo, instituição da qual participavam tanto patrícios quanto plebeus. Suas funções principais eram eleger os cônsules e promulgar as leis, ok? No mesmo slide, vemos aí no lado os modelos, né, de expansão territorial romana. Como já vimos nos primeiros anos do regime republicano, os romanos implantaram uma política de expansionismo territorial e econômica a partir de conquistas de povos vizinhos. Quando o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, essa região era ocupada por cartaginenses, chamados pelos romanos de púnicos. Os cartaginenses eram originários de Cartago, uma cidade-estado fundada em 814 a.C. pelos fenícios, no litoral do norte da África. Local estratégico que lhes possibilitou dominar o comércio no Mediterrâneo. Porém, com suas pretensões de expansão territorial e econômica, Roma entrou em conflito com os cartaginenses pelo domínio das rotas comerciais. Durante pouco mais de 100 anos, ocorreram 3 guerras púnicas, intercaladas por períodos de relativa paz entre os dois povos. A primeira ocorreu em 264 a 241 a.C., a segunda entre 218 e 202 também a.C., e a terceira no período de 149 a 146 a.C. No final das 3 guerras púnicas, Cartago, completamente destruída, foi dominada pelos romanos, bem como as rotas comerciais do Mediterrâneo. Voltando para o professor Vanderlei, então a expansão romana não era só territorial, mas também pelo domínio das rotas comerciais. E a dominação total, né, do Mediterrâneo comercial, pelas rotas marítimas, né, era imprescindível para os planos romanos, e isso aconteceu. Demorou 100 anos de guerras contra os cartaginenses, mas eles venceram, ok? Vamos aí para o nosso próximo slide.
Aumento da escravidão. Olha lá, pessoal, nosso assunto principal aqui, né? O sistema escravagista. Vamos lá. Uma das principais consequências do expansionismo romano e das guerras da conquista foi o aumento do número de pessoas escravizadas. Em Roma, a escravidão estava presente em quase todos os lugares, tanto no campo como nas cidades. Os escravizados, em sua maioria de origem estrangeira, realizavam diferentes tipos de trabalho, como a produção de alimentos, a mineração, a construção de obras públicas e os serviços domésticos. Voltando para o professor Vanderlei, segue o modelo. Começa-se o modelo escravagista, né, com os próprios habitantes da cidade que não conseguem, né, cumprir com seus compromissos, né, endividados, e se tornam escravos. E a partir do momento que essa sociedade começa a criar um sistema militar e começa a ter pretensões de expansão territorial, ela começa a invadir outras regiões. E na conquista você tem aprisionados e aprisionados transformados em escravos. E aí esses escravos começam a exercer todas as funções da cidade-estado e das regiões dominadas pela cidade-estado, né? E aí você tem os grandes proprietários de terra, os nobres, né? As pessoas que estão envolvidas nesse processo assim mais de visualização da expansão do que propriamente está lá, como os generais e os soldados, né? Essas pessoas começam a viver do ócio também, né? A função de não fazer nada e ainda ganhar dinheiro com isso, tá bom? Então é nesse modelo escravagista, né, que se instaura a evolução também da cidade de Roma e as regiões que delas foram conquistadas, ok? Vamos aí para o próximo slide. O Alto Império. Quando se tornou imperador, Otávio Augusto procurou assegurar a hegemonia romana nas fronteiras do império. Ele procurou também construir mais estradas e garantir a segurança de quem nelas trafegava, o que estimulou o comércio e aumentou o intercâmbio entre as várias regiões do império. Além disso, patrocinou artistas e escritores e implantou um amplo programa de construção de obras públicas, como teatros, templos, banhos públicos e aquedutos. A Pax Romana. Dessa forma, Otávio Augusto deu início a um período de tranquilidade e prosperidade que ficou conhecido como a Pax Romana ou a Paz Romana. No entanto, a maneira como seriam escolhidos seus sucessores ao trono nunca foi definida. A falta de regras claras para a sucessão acabou se tornando um grande problema, que se prolongou até o fim do período imperial. No mapa ao lado, nós conseguimos ver a extensão do Império, ou seja, em 117, no ano depois de Cristo, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, que abrangia aproximadamente metade da Europa, o norte da África e a parte do Oriente Próximo. Podemos observar no mapa toda a região, né, de cor alaranjada é a área ocupada pelo Império Romano, ou seja, a extensão máxima que atingiu o Império Romano, ou seja, basicamente, né, a maior parte do mundo conhecido daquela época, ok? Voltando aqui para o professor Vanderlei, então vemos que nesse processo de transição da República para o Império, Otávio Augusto conseguiu implementar situações de desenvolvimento social, econômico e cultural que transformaram, né, o Império Romano num grandioso e monumental e poderoso, né, modelo social, né, para o mundo naquela época. Então eles eram realmente os poderosos que impunham, né, o seu processo de expansão e assim conseguiam dominar as regiões e implementar elas ao Império, né? Vamos dizer assim, acredito que uma das coisas que mais auxiliou nessa expansão foi o multiculturalismo que eles implementavam, ou seja, eles iam lá e vou dominar essa região, tá? Vou dominar essa região e sei que vocês não têm condição militar para combater eu, certo? Então vocês não vão combater, vocês vão pagar tributo, tá? Para o mesmo rei que vai ficar aí, ele vai ser um sub-rei nosso aqui,
e esse rei vai mandar 80% dos tributos para a gente, beleza? E vocês continuam com o mesmo Deus, ó, Deus eu estou colocando o que vocês têm aqui no meu panteão romano, vou continuar, você pode fazer a mesma coisa. Você é agricultor, você pode continuar trabalhando como agricultor. Se é artesão, você pode continuar trabalhando como artesão. É só os tributos que vai para um caminho certo, e quem vai mandar nessa cidade aqui, né, é a cidade-estado romana, tá? Roma, ok? Ok, e assim vai haver na expansão. Obviamente, houve sociedades que não aceitaram, entraram em conflito e se desintegraram, foram destruídas, os aprisionados viraram escravos e trabalhadores para a expansão do Império Romano. Ok? Beleza? Vamos aí para o nosso próximo slide. Olha lá! Vamos testar nossos conhecimentos. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Então, esse vídeo que vocês acabaram de ver da nossa aula gravada vai estar em um formulário disponibilizado para vocês, e no final vamos ter lá, vamos testar nosso conhecimento com algumas atividades e questões objetivas. Finalizando a conclusão de todas as questões objetivas, por favor, toque em enviar e a sua avaliação já terá a sua nota disponível para que você possa visualizá-las. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!